Por que você quer ter engajamento? A pausa não foi à toa. A pergunta, muitas vezes, a gente não faz para nós mesmos, né? Poxa, eu não tenho engajamento, tá difícil, ninguém curte meus posts, ninguém responde minhas caixinhas de pergunta e fica preocupado com o tal do engajamento, né? E muitas vezes a gente não se pergunta por que eu estou esperando ter engajamento. E eu imagino que 3 possíveis respostas tenham passado na sua cabeça ou na cabeça de quem ouviu a pergunta, né? Primeiro, não sabe por que quer ter engajamento. Quer ter porque falam que é importante ter, que é bacana ter, e quer ter engajamento porque quer ter. A segunda possibilidade é que você quer ter engajamento porque você quer ser de alguma certa forma reconhecido por aquilo que você está postando, por aquilo que você está fazendo, né? Então tem a ver um pouco com o ego, né? Poxa, eu quero ter curtidas, eu me sinto bem tendo curtidas, me sinto bem tendo comentários, meus posts compartilhados, então isso tem um pouco do ego envolvido. E acredito que 3% das pessoas saberiam exatamente o que o engajamento tem a ver de forma estratégica com o seu negócio. Como aquilo pode ajudar a tornar o seu negócio mais perene, mais lucrativo. Enfim, se você respondeu que não sabe por que é engajamento, ou se você quer ter engajamento porque você gosta de ter curtida, compartilhamentos e comentários, eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu não sei em que momento está o seu negócio, a sua carreira, vamos dizer assim, mas a pergunta é a seguinte: quando chega no final do mês e os fornecedores te mandam os boletos eles vêm em reais ou eles vêm em curtidas, comentários, salvamentos e etc. Por que eu estou fazendo essa reflexão que também parece boba, mas ela é muito pertinente? Porque eu percebo que muitos empresários, muitos donos de empresas, até profissionais autônomos, né? Eles se focam tanto nessa questão de engajamento que esquecem o principal, que é vender. Então eles ficam colocando energia em algo que não vai trazer um resultado prático no final do mês e esquecem de olhar para o principal, que é trabalhar suas vendas. Então, se de alguma forma você, seu negócio, precisa crescer, se precisa ter mais lucratividade e você pretende e quer utilizar redes sociais principalmente como uma forma de crescer o seu negócio, o engajamento não deveria ser a sua preocupação no momento. A sua preocupação deveria ser em vender. Eu vou trazer aqui algumas informações sobre o porquê e quando que esse engajamento é importante e quando você deve começar a se preocupar com ele. Mas vamos lá, antes de tudo, o que é esse tal do engajamento, né? O engajamento nada mais é do que quando uma pessoa demonstra de alguma forma interesse pelo seu conteúdo, tá? E esse interesse pode ser por curtida, comentário, salvamento, compartilhamento, pode ser tempo de visualização. Então, os aplicativos, né, os algoritmos dos aplicativos de redes sociais estão sempre estudando o seu comportamento nas redes sociais. Então, você pode até fazer um teste. Entra, por exemplo, nos Reels e começa a rolar a tela de uma forma desenfreada, assim, tá? Vai passando, vai passando, vai passando. Certamente, em algum momento vai aparecer algum tipo de vídeo que você nunca viu antes. Então, por exemplo, você está lá rolando a tela, aí apareceu um conteúdo falando sobre receita. Alguma receita X. Se você parar 5, 6, 7 segundos para ver aquela receita, rola mais 3, 4, 5 vezes a tela. Certamente vai aparecer algum outro tipo de receita para você. Porque o algoritmo leu que você estava num comportamento deslizando a tela várias vezes e quando apareceu uma receita, você parou para ver aquele conteúdo. E só o fato de você parar para ver aquele conteúdo, isso já é um engajamento. Então o algoritmo identifica como um engajamento. E ele vai te testando. Poxa, eu mostrei uma receita, ele ficou 5 segundos. Deixa eu mostrar uma outra. Opa, ficou 7 segundos. Aí ele mostra uma outra e assim vai. E ele vai colocando você, né, o seu usuário, vamos dizer assim, em caixinhas de interesse. Então esse usuário ele tem interesse por receitas, ele tem interesse por esportes, ele tem interesse por política e ele vai fazendo uma mistura desses conteúdos que ele te mostra ao longo do tempo que você está utilizando a rede social. Então essa medida de engajamento para a rede social é muito mais importante para eles até do que para nós como profissionais ou como anunciantes, tá? Por quê? Porque eles vão pegar essas caixinhas e quando chegar um anunciante falando assim:
O Instagram, eu quero colocar o meu anúncio direcionado para pessoas que têm interesse em receitas. Aí ele vai pegar aquela caixinha das pessoas que têm engajamento com receita e vai mostrar aquele anúncio para elas. E assim com vários outros tipos de interesse. Então esse tipo de engajamento, ele faz isso dentro da rede social. E lembre-se o seguinte, a rede social ela tem um compromisso com os seus anunciantes, obviamente, porque são eles que colocam dinheiro lá dentro, né? E como que eles fazem isso ser lucrativo, né? Tanto para eles como para quem anuncia. É fazendo os usuários ficarem mais e mais tempo dentro da rede social. Por isso que eles leem cada movimento, cada comportamento seu dentro da rede social. Porque ele quer que você fique mais tempo lá dentro. Inclusive eu vi recentemente uma minissérie, não sei se era minissérie ou um documentário, falando The Social Dilemma. Assistam que vocês vão entender um pouco como que funciona esse algoritmo deles, né? Esse pensamento deles no sentido de manter o usuário mais tempo possível dentro da plataforma, tá? Então, de uma forma bem geral, assim, se você usa a rede social para vender o seu produto ou serviço, aliás, se você não usa, né, ela para vender o seu produto ou seu serviço, você é o produto da rede social. Por quê? Porque você gasta tempo lá dentro, engajando com várias coisas diferentes, e ele pega o seu tempo, as suas visualizações e fala para os anunciantes, olha, eu tenho tantos usuários com interesse em tais assuntos que você pode anunciar para eles. E eles anunciam para você, tá? Mas assiste o The Social Dilemma, que é bem interessante e com certeza muitas chaves vão cair. Bom, dito isso, em que momentos, né, que a gente pode começar a se preocupar com engajamento? Vamos pensar num funil de vendas. Imagina que a grande maioria das pessoas utilizem a rede social para vender um produto, um serviço, o que quer que seja. Então, se a gente pensa num funil de vendas, a gente tem, né, o topo do funil, que são as pessoas menos interessadas, as que estão no meio, que já está um pouco mais interessada, pesquisando um pouco mais sobre o seu produto ou serviço, e as que estão bem no finalzinho, estão prontas para comprar o seu serviço. Uma pessoa que está pronta para comprar o seu serviço, que ela está no finzinho do funil, que representa 1% do seu público potencial de compra, esse público ele precisa ver apenas uma chamada para o seu produto, para conhecer o seu produto, seu serviço. Então um anúncio, alguma coisa do tipo. Só que é 1%. E qual que é o problema disso? Todo mundo está anunciando para esse 1%. Tá? Então ele é bombardeado de anúncios e de posts, etc., que fazem uma oferta para ele. Então ele tem muita opção. As pessoas que estão um pouquinho antes nesse funil, né, estão no meio do funil, elas estão pesquisando opções. Então ele está no momento de entender qual que é melhor para ele, qual que vai funcionar melhor para ele, qual que encaixa no bolso dele. Então, esse cara ele precisa ver o quê? Um comparativo, ele precisa ver um infográfico explicando de quais opções que ele tem no mercado. Então, esse engajamento, se você coloca esse público, se você coloca um conteúdo que não tem a ver com esse tipo de informação, um infográfico, um review de algum produto, alguma coisa, ele não vai ter engajamento, naturalmente. E tem o topo do funil que a gente fala, que é 90% dos usuários. Esses usuários eles ainda estão no momento de entender uma oportunidade. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos falar do mercado financeiro, né? Que é de pirâmide, né? Não é legal, mas é uma coisa fácil de entender. As pessoas anunciam assim: sabia que você pode ganhar X reais trabalhando de casa, trabalhando tanto tempo, tantas horas por dia? Então, isso é um conteúdo que vai te trazer a atenção de pessoas que estão navegando na rede social, mas que têm interesse, de repente, em assuntos financeiros. Então, você pega essa pessoa do topo do funil e coloca ela no meio. Quando ela chega nesse meio do funil, você vai falar para ela assim, quais são as opções de empresas ou de produtos que você pode trabalhar da sua casa, que você pode ter rendimentos extras. Você tem essa opção 1, 2, 3, 4, faz uma comparação com eles, então essa pessoa está no meio do funil. E ela, quando ela chega no final do funil, no fundo do funil, quando ela está pronta para comprar, você faz só uma oferta para ela. Olha, eu tenho uma oferta de um produto X, venha conhecer a minha página. E aí entra aquele processo de vendas que a gente falou, inclusive, na semana passada. Então, perceba que para cada nível de consciência desse público, diferentes tipos de produtos, de conteúdos, vai trazer engajamentos diferentes. Então, se eu mostro um anúncio ou um post falando sobre um produto para uma pessoa que está no topo do funil, que ela ainda não tem interesse, naturalmente ela não vai ter engajamento. Entende? Por isso que é importante pensar para o público com o qual você está falando e qual é a expectativa que você tem disso.
tá? Por que é importante falar disso? Por que eu estou trazendo isso para vocês? A grande maioria das pessoas que utilizam o Instagram para negócio tem a falsa impressão de que o seu negócio vai crescer de uma forma orgânica, sem precisar investir dinheiro, tempo e conhecimento, porque afinal são 5, 8, 10 bilhões de pessoas cadastradas na rede social, então ela acha que em algum momento ela vai estourar, ela vai viralizar, né, e vai crescer rápido. E isso não acontece, isso é praticamente como jogar numa loteria. E aí fica buscando o tal do engajamento, só que esquece que existem vários tipos de pessoas com vários níveis de consciência diferentes e faz os posts sempre da mesma forma. Então sempre falando de produto, oferta, promoção, e vira um negócio chato. Então quando você posta a primeira vez, você tem lá, sei lá, 1000 seguidores, 100 pessoas vão lá e curtem. Quando você coloca a segunda vez, já cai para 30. Quando você coloca a 10ª vez, se você tiver uma curtida é muito. Então é natural que esse engajamento ele vai caindo ao longo do tempo, porque não existe uma estratégia de conteúdo para você engajar as pessoas. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, pensa na plataforma onde você está utilizando. Vamos falar aqui do Instagram, por exemplo. As pessoas que estão no Instagram, elas não estão lá para ver conteúdo, a princípio, né? Elas estão lá para interagir, para socializar, né? Então elas ficam rolando lá o feed delas até achar alguma coisa que desperte o interesse delas e que faça elas quererem saber um pouco mais sobre aquilo. Então, se as pessoas estão lá para socializar, qual que é a probabilidade da pessoa pegar um conteúdo, de repente técnico, e engajar com aquilo? É muito pequeno, é muito pequeno. Então, a gente precisa parar com essa mania de achar que tem que ter engajamento, porque não precisa. Até porque o engajamento, ele muitas vezes, ele não é percebido por nós. Como eu falei, parar um vídeo para ver por 5, 10 segundos, 15 segundos, já é um tipo de engajamento e não aparece essa informação para você muitas vezes. Porque a grande maioria das pessoas olham o quê? Curtida e comentário, né? Muitas pessoas não têm o perfil profissional do Instagram, que tem lá os insights, que dá para ver inclusive tempo de visualização, dá para ver uma série de outras informações, mas as pessoas ficam presas à questão de curtida e comentário e falam, meu conteúdo não engaja. Então, né, lembrando que temos níveis de consciências diferentes e que para cada nível de consciência de público você tem um tipo de conteúdo que vai fazer essa pessoa engajar ou não. A outra pergunta é, por que essa pessoa deveria engajar? Ou por que ela não engaja? Já pensou nisso? E sendo bem direto e reto, é porque o seu conteúdo é ruim. Fernando, você está falando que o meu conteúdo é ruim, mas poxa, eu sou especialista, eu já tenho doutorado, meus conteúdos são todos baseados com ciência, não sei o que e tal. Não é esse tipo de qualidade que eu estou falando. Muitas vezes a qualidade técnica do seu conteúdo ela é muito boa, só que ela não tem uma cara ou um formato ou uma roupagem que se encaixa bem no meio onde você está utilizando. Então, vou dar um exemplo. Se você pega um conteúdo sério, científico, vamos falar que você está falando de saúde, tá? E está falando de emagrecimento. E aí você traz o processo de emagrecimento falando de forma científica, falando o que acontece com as células, o que acontece com os hormônios e não sei o que. É algo muito profundo para você utilizar numa rede social, onde as pessoas estão socializando. Agora, se você pega um conteúdo desse profundo, coloca no YouTube, onde as pessoas têm um comportamento de consumo diferente, pode ser que lá você tenha mais engajamento. Então, muitas vezes não é a qualidade do conteúdo em si. Muitas vezes é o formato, é a roupagem que você dá para o seu conteúdo, para a rede social que você está utilizando. Então, quando você pega o Instagram, as pessoas geralmente engajam mais com conteúdo que tenha um fundo de entretenimento. Então, quando você consegue encaixar isso de uma forma prazerosa de ver, então é o que eles falam de infotenimento, né? Então você passa uma informação séria, relevante, através de um formato que lembra um pouco um entretenimento. Então são vídeos curtos, vídeos que muitas vezes têm algum fundo de comédia, porque isso engaja. Então antes da gente sair falando que a gente não tem engajamento, que a plataforma não está entregando o meu conteúdo, etc., é preciso pensar, o meu conteúdo ele está de acordo com aquilo que os usuários dessa plataforma buscam? Porque se não tiver, você não vai ter engajamento, tá? Outra coisa, quero ter engajamento de qualquer forma.
Então tá bom, é só você colocar post de gatinho, de cachorrinho, é só colocar post muitas vezes aí mostrando o corpo, que isso também engaja muita gente. Então, a questão não é nem o engajamento, mas é quem que você está atraindo com esse tipo de conteúdo que está dando engajamento? Essa é a pergunta. Eu já vi mas muita gente crescendo o perfil de uma forma rápida até, colocando conteúdo que muitas vezes atrai o público errado. Então eu vejo muita gente por aí, e principalmente esse mundo fitness, vamos dizer assim, que tem muito a ver com a questão de corpo, né? Crescendo rápido, mas muitas vezes cresce errado. Então às vezes a pessoa ela tem interesse em atrair mais mulheres, vamos dizer assim, porque ela pode ser que ela faça parceria com empresas que tenham o mesmo público-alvo, só que o conteúdo que ela coloca atrai homens. E aí você não consegue casar uma coisa com a outra, você não consegue monetizar o seu perfil, né? Então essa é uma coisa. Outra coisa é, se você não é um comediante, né? Ou se você não é um influencer, então você não quer crescer muito, você não quer viralizar, tá? O engajamento não é para você. O comediante, óbvio, que engajamento é interessante ele ter, né? Porque além de ele poder fazer publi, ele comprova que ele tem um conteúdo bacana de entretenimento, que faz as pessoas quererem saber mais sobre ele, quererem ouvi-lo, né? Dar atenção para ele. E a mesma coisa com um influencer que vende publi editoriais. Então, se ele tem um engajamento grande, ele pode chegar para as marcas e falar assim, olha, eu tenho uma audiência engajada, sempre quando eu coloco caixinha de perguntas, eu recebo tantas perguntas, quando eu publico tem tantas curtidas, comentários, salvamentos. Então, esses dois tipos de perfis, eles são interessantes de ter engajamento, mas eles naturalmente costumam ter mais engajamento por natureza. Eles não precisam de ter um conteúdo pensado, estratégico, muitas vezes ele é mais orgânico, vamos dizer assim. Agora, se você tem um negócio e você quer vender seu produto, seu serviço, você precisa ter um conteúdo pensado de forma estratégica, tá? Por que eu estou falando isso? Pense o seguinte, uma pessoa ainda não conhece a sua empresa ou não conhece o seu produto e ele procura no Google, ele coloca lá, por exemplo, papel de parede. Ele colocou lá papel de parede e encontrou a sua empresa. Qual que é o caminho natural que essas pessoas fazem? Deixa eu dar uma olhadinha no Instagram para ver como que é o trabalho deles, para ver se eles têm algum depoimento de cliente, para ver se realmente são confiáveis, para confirmar. Então eu costumo dizer que a rede social muitas vezes, para a grande maioria dos profissionais e das empresas, ela é uma forma de validação. Então, vou dar outro exemplo. Você pede indicação para um amigo, para uma amiga de cirurgião plástico, exemplo. Ah, quero mexer no nariz, quero uma indicação de cirurgião plástico. Aí uma pessoa fala assim, olha, tem o fulano de tal que ele é muito bom. Qual que é a pergunta automática? Qual que é o Instagram dele? Por quê? Porque você quer validar que aquele profissional entende do que faz, de repente vê algumas fotos de antes e depois. Então, é isso que eu costumo dizer. O Instagram, ele não precisa tomar muito tempo nosso, principalmente se eu tenho como principal objetivo vender. Mas ele tem que estar lá como um apoio para nós reforçarmos o nosso posicionamento enquanto empresa, enquanto profissionais, né? Para que as pessoas se sintam mais à vontade de entrar em contato e até de fechar negócio com a gente. Então a gente tem feito um projeto com algumas pessoas aí, onde a gente tem trabalhado o funil de vendas em Google Ads, né? E o Instagram ele vai ser apenas uma rede de apoio. Então quando a pessoa encontrar esse profissional pelo Google Ads e ela cair na página dela, a gente já sabe que naturalmente a pessoa vai depois procurá-la no Instagram. Então o Instagram ele tem que ter lá meia dúzia, 10, 12 posts organizadinhos, mais bonitinhos, tal, reforçando o posicionamento desse profissional, mostrando algum tipo de conteúdo que ela queira ver como de repente antes e depois, né? Que eu falei no caso de cirurgião plástico. Mostra lá o nariz antes e depois. Papel de parede, uma parede antes do papel, depois do papel. Então esse é o tipo de coisa que as pessoas buscam quando elas estão nesse momento de compra. Depois que você tem um funil de vendas bem estruturado, que está chegando gente todo dia, que está dando fechamento, que o seu faturamento está dentro de um nível que você considera bacana, aí você começa a subir nesse funil de vendas. Então você começa a falar com a pessoa que está mais no meio do funil e depois com a pessoa que está mais no topo. Por quê? Porque esse tipo de conteúdo ele dá mais trabalho. Esse tipo de conteúdo ele requer mais pensamento estratégico. Ele requer mais energia. Então,
apesar de você ter um público maior, né, no meio e no topo do funil, ele dá mais trabalho para converter. Então por isso que a gente começa no funil de baixo para cima. Primeiro você trabalha o público que está pronto para comprar de você, depois quem está em dúvida e depois quem ainda não conhece a sua oportunidade ainda, não conhece a sua empresa ainda. Então, por que eu estou falando de tudo isso? Porque muito provavelmente você não precisa se preocupar com engajamento ainda. O engajamento, muitas vezes ele é uma muleta para a pessoa falar assim, eu não estou tendo os resultados que eu quero porque o Instagram não entrega meus conteúdos, porque o TikTok não entrega meus conteúdos. Só que isso é um atraso de vida, né? A gente sabe que as redes sociais, elas não têm esse tipo de influência, né? É a gente que acaba olhando ou colocando foco naquilo que não deve e por isso que acaba não tendo o resultado que gostaria de ter. Então, se você de alguma forma está preocupado com engajamento, mas você ainda precisa vender, precisa encher sua agenda, precisa faturar mais, esquece isso agora, deixa isso de lado, faz o seu funil de vendas para o público que está pronto para comprar de você, para o fundinho de funil. Depois, mais para frente, você começa a trabalhar o seu conteúdo, que aí precisa de direcionamento, de estratégia, de paciência, tá? De energia, porque não é fácil também. Muitas vezes não é natural, né, criar conteúdo. Muitas vezes você vai criar conteúdo para o Instagram pensando que é um jornal nacional e não, né? Tem que ser algo mais leve, tem que ser algo mais fácil de ser consumido, que gere sim aí engajamento, mas aí a gente está falando com um público de meio e topo de funil. Enfim, não é apenas o conteúdo pelo conteúdo, não é a curtida pela curtida. E tem que existir uma coerência na forma de você trabalhar a sua rede social para que você tenha, primeiro, resultados práticos em vendas, para que depois você trabalhe a sua escala. E o conteúdo ele está justamente para te trazer escala. Então, quando alguém está passando lá os Reels, por exemplo, aparece um post seu, um Reel seu, se ele não tiver um apelo para chamar a atenção daquela pessoa, um apelo no sentido estratégico da coisa, a pessoa não vai parar para ver. Só que para você pensar nisso, demanda tempo, demanda energia, demanda muito teste. E aí depois que você encontra o formato que funciona para você, aí sim você começa a trabalhar naquele formato e obviamente colocando sempre um dinheirinho para poder fazer a distribuição desse conteúdo e não muito. Então muitas vezes você pega um conteúdo que está bem feitinho, você coloca R$10 por dia lá, sua rede social cresce muito rápido. E quando a rede social cresce rápido, direcionado para o público certo, é natural que você também vai aumentar suas vendas. Só que muitas pessoas querem começar aqui primeiro. Eles querem trabalhar já em escala, sem ainda ter trabalhado o funil de vendas, sem ainda saber como trabalhar o fundo do funil dela. Então, de novo, se você precisa vender, se você precisa aumentar seu faturamento, seu lucro, não pense em engajamento agora. Isso só vai gastar sua energia, vai te frustrar. Trabalha funil de vendas, trabalha a conversão do seu cliente. Depois disso, você olha para os conteúdos, você olha para a sua escala e aí, se você precisar, obviamente, eu vou estar aqui à disposição para te ajudar. Se tiver alguma dúvida, manda aí no direct para mim que eu vou te ajudar. Mas lembre-se, se você precisa vender, engajamento está sendo uma muleta para você. Não olha para isso agora. Beleza? Acho que é isso. A gente poderia ficar falando sobre isso um dia inteiro facilmente, porque engajamento é um conteúdo bastante extenso, muitas vezes complexo, mas eu gosto de trazer aqui da forma mais leve possível para que você consiga entender e dar pequenos passos, ter pequenas vitórias, ter pequenos resultados que no fim de um ano, de 2, 3 anos, vai representar bastante coisa aí nas suas vendas, no seu faturamento e até na sua satisfação com a rede social que você utiliza com o seu conteúdo. Beleza? Se você tiver dicas ou ideias de outros conteúdos aí que vocês queiram ver aqui nos próximos encontros no Marketing e Vendas na Piscina, manda um direct para mim que eu preparo com o maior carinho. Beleza? Um bom dia para você aí, tamo junto. Abraço!